Eu ofereço a parte, a vez solicitar senador Magno Malta, senador Humberto, senador Pedro Taques. Senador Aécio. Senador Magno Malta, em seguida, senador... Senador Aécio. Também solicito a parte da Vossa Excelência. Senador Cássio, na sequência do senador Humberto. Senador Aécio, também gostaria uma parte. Senador Suplicy, senador Ana Amélia. Senador Aécio, quero saudá-lo pelo importante pronunciamento. Vossa Excelência que sai de uma luta das mais aguerridas, em algum momento das mais sofridas já vista nesse país. Vossa Excelência, que é meu companheiro aqui no Senado, foi meu companheiro na Câmara Federal, quando presidiu a Câmara Federal, com quem tenho relações pessoais de amizade. Senador Aécio, o meu partido é da base do governo e desde o primeiro momento o Brasil conheceu a minha posição. Seria tolice nós nos assentarmos aqui, ouvir e apartear Vossa Excelência, Vossa Excelência que fez uma campanha o tempo inteiro falando a verdade. E a verdade que falou na televisão, nos meios de comunicação, nas ruas, repete aí nessa tribuna. Para não reconhecermos, porque o valor, a Bíblia diz que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu gosto de citar a Bíblia, que é minha referência. E cada um cita aquilo que lhe acha melhor na sua referência. A minha referência não usa boina vermelha, não tem barba, a minha referência não fuma charuto, a minha referência não bebe cachaça, a minha referência é Cristo mesmo. Mas o sujeito quando fala disso ou é fundamentalista ou é atrasado. Mas se for isso, eu sempre fui e vou continuar sendo. A minha referência na sua palavra diz isso absolutamente. Nós não podemos ser loucos. Eu participei do processo da campanha do presidente Lula, da segunda e da presidente Dilma. Não dá para não reconhecer que houve avanços na área social, houve. Mas os avanços foram feitos exatamente porque os fundamentos da economia foram dados no governo Fernando Henrique. Ora, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Reconhecer o que o outro fez é gesto de grandeza. Tentar desmentir isso ou não reconhecer é se apequenar demais. E foi isso que nós vimos nesse processo eleitoral. Quando Vossa Excelência fala nesses 51 milhões, e eu faço parte desses 51 milhões, que caminhou sob o comando de Vossa Excelência, clamando por mudanças no país, até porque ninguém é tão bom, absolutamente bom, que tenha que se perpetuar no poder, eu quero lhe dar um recado, como fundamentalista que sou, porque sou cristão. Eu orava no hotel há 3 dias atrás, porque a angústia do meu coração é a angústia do coração desses 51 milhões de brasileiros, que têm a mesma sensação que eu. E eu procurava uma explicação para essa sensação, e me lembrei, com todo respeito aos 2 artistas, de um festival de música ocorrido no Maracanãzinho, quando todo mundo esperava o anúncio de Guilherme Arantes com Planeta Água, eles anunciaram Lucinha Lins, ela ganhou debaixo de vaia. Quando anunciou que Vossa Excelência perdeu a eleição e a presidente ganhou, é como se ela tivesse sido anunciada debaixo de vaia. A figura que arrumei para entender esse momento. Pois bem, quero te dar o recado. Vossa Excelência não perdeu as eleições, senador Aécio. Vossa Excelência recebeu um livramento da parte de Deus. Sabe por quê? Esse país está quebrado. A economia maquiada. Vossa Excelência acabou de dar os números. Aqueles que diziam que Vossa Excelência ia levantar o juro para tirar a comida do pobre, 2 dias depois da eleição, 11,25%. Ora, o país está quebrado. Nós vamos caminhar para dias terríveis. As medidas que terão que ser tomadas para não permitir que esse país vá para o buraco, para o fosso, elas serão amargas. E se Vossa Excelência passa pelas urnas, Vossa Excelência teria que tomar essas medidas que Vossa Excelência tem que tomar atitude contra Bolsa Cadeia, Bolsa de não sei o quê, esses pacotes de bondades que foram feitos eleitoralmente. Vossa Excelência iria ressuscitar e trazer para as ruas quem está caminhando para a morte.
Eles iam instigar o povo e Vossa Excelência, como o presidente, ia pagar uma conta que não é sua. Quem vai ter que pagar essa conta é quem fez striptease moral em praça pública e destruiu a economia desse país. Digo a Vossa Excelência, eu sou do PR, é da base do governo. Tantos outros gostariam de estar aqui, mas nem todo mundo é doido como eu. Até porque medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Eu sou um homem que aprendi com Dona Dadá, minha mãe. Lidar com justiça. Lidar com justiça. E para tanto, parabenizo Vossa Excelência pela campanha que fez, sem medo de assumir, como cristão, a sua posição de família. E ao anunciar a posição daqueles que receberam ordem, procuração de 51 milhões de brasileiros para se comportar como tal nessas duas casas. Que Vossa Excelência comande e que nós não permitiremos qualquer coisa que cheire vilipêndio contra a família desse país. Porque Deus não criou Ministério Público, Deus não criou conselhos populares, Deus não criou PT, Deus não criou PSDB, Deus criou família. Nós precisamos proteger a família, porque a partir da família tudo, fora da família nada. Quero lhe parabenizar e dizer que estou com Vossa Excelência, porque daqui a 4 anos, eles vão ter que amargar e beber o veneno que eles construíram. Vossa Excelência recebeu o livramento, guarde isso, livramento, porque daqui a 4 anos, o Brasil saberá que o homem que Deus levantar para assumir esse país, esse homem estará pronto e com o apoio da nação para fazer as mudanças necessárias, porque nesse momento, eles iriam para a rua, iriam suscitar e incitar o povo para poder fazer de Vossa Excelência o Judas do Brasil, para que Vossa Excelência pagasse uma conta daquilo que Vossa Excelência não comprou e deixou de pagar. Que pague a conta aqueles que, depois de entender que pegou parte do Brasil, dos nossos irmãos mais simples, pelo estômago, disseram: agora pelo estômago nós pegamos eles. Agora nós podemos fazer striptease moral em praça pública às 10 horas da manhã, que está tudo dominado e ganharemos qualquer eleição. Não será dessa forma. Parabéns a Vossa Excelência e estaremos juntos durante esse período. Obrigado, senador Magno Malta, pelas suas palavras. Dou a parte, com prazer, ao líder do PT nessa casa, Humberto Costa, em seguida, senador Pedro Taques, senador Cássio Cunha Lima. Senador Aécio Neves, antes de mais nada, boas-vindas a Vossa Excelência. O retorno ao nosso convívio de Vossa Excelência é razão de muita satisfação para todos nós. Em segundo lugar, parabenizá-lo pelo excelente desempenho que teve como candidato, pela perseverança que teve ao longo de todo esse processo. Em terceiro, gostaria de dizer, meu nobre senador Aécio Neves, que essa foi uma campanha talvez com muitos excessos de parte a parte. Vossa Excelência, nesse momento, questiona coisas. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Aloysio Nunes de que nós precisamos, de fato, regulamentar o funcionamento das chamadas redes sociais. A presidenta Dilma foi vítima também de agressões violentíssimas e não são apenas dessa campanha, são de 4 anos de governo. No Brasil, talvez apenas Getúlio Vargas e João Goulart tenham sido submetidos ao cerco que essa mulher foi submetida ao longo desses 4 anos. Pela oposição, que é seu papel, pela mídia, a quem não caberia fazer, e também por muitos e muitos outros que se utilizaram desses mecanismos de redes sociais e outros mais para fragilizar o governo e atacar pessoalmente a presidente Dilma Rousseff. Mesmo assim, ela saiu vencedora. Enfrentou a força dos partidos que se uniram no segundo turno, dos candidatos que se uniram no segundo turno, enfrentou coisas que precisam ser fortemente investigadas, pesquisas de opinião que não batiam de forma alguma com as de institutos de credibilidade reconhecida no Brasil, publicadas por revistas que supostamente seriam donas de credibilidade.
uma matéria numa revista semanal, numa quinta-feira anterior à eleição, divulgando uma matéria caluniosa. O advogado do senhor Youssef declarou que não houve aquele depoimento em que ele teria dito que a presidenta Dilma e o presidente Lula teriam conhecimento de problemas havidos na Petrobras. No dia da eleição, o boato que rondou o Brasil de que o senhor Youssef teria sido assassinado e assassinado pelo PT. Mesmo assim, essa mulher, que é uma guerreira, que tem um coração valente, ganhou essa eleição. E aí nós temos que dizer, não existem dois resultados, existe um resultado. E se nós formos tomar como referência o fato de ser um resultado apertado, imagine se Al Gore, quando enfrentou nos Estados Unidos ao Bush e perdeu por uma diferença mínima resolvida numa votação em papel no estado da Flórida, resolvesse se considerar também vencedor e se postar como tal. Imagine se a França de Hollande, que ganhou por 2% contra Sarkozy, se nós tivéssemos a leitura de que o país está dividido. Não, Vossa Excelência foi guerreiro, foi forte, teve uma grande votação, mas a vencedora é a presidenta Dilma Rousseff. E ela precisa... É fácil discursar quando a galera está ao lado, mas eu estou aqui para trazer a verdade, a minha verdade, e não temo ser vaiado. Ouço com atenção, Vossa Excelência, senador. Vossa Excelência é um gentleman e nós reconhecemos, e é por isso que estou aparteando, Vossa Excelência. Então eu digo, há uma situação resolvida no Brasil. Não nos cabe, como disse bem a presidenta Dilma, não saber ganhar, mas não cabe, não estou dizendo Vossa Excelência, a muitos que talvez não estejam sabendo perder. Porque, senador, é preciso nessa hora nós desmontarmos os palanques. A oposição precisa ter a visão clara de que há muitas coisas que nós temos que trabalhar, inclusive em conjunto. Veja, o ódio que foi gerado nessa eleição está permitindo que alguns façam a defesa da volta da ditadura militar, façam a defesa da secessão no Brasil, façam a defesa odiosa e discriminatória contra o povo do Nordeste, quando não foi só o Nordeste que elegeu a presidenta Dilma, o Rio, Minas Gerais, de Vossa Excelência, e outros estados também. Então, eu quero concluir rapidamente aqui as minhas palavras, dizendo a Vossa Excelência que nós precisamos, sem esquecer as nossas diferenças, primeiro, defender com veemência a democracia no Brasil, nos manifestarmos de forma absolutamente clara e peremptória, como fez, e eu faço aqui o elogio ao governador Geraldo Alckmin, que se manifestou contra essas posições de defesa de impeachment ou de defesa da volta da ditadura militar. E vi que Vossa Excelência fez também essa defesa. Gostaria que fosse mais veemente, mas Vossa Excelência fez também essa defesa. Eu acho que isso é bom para o Brasil. E dizer que nós vamos continuar o bom combate, o combate das ideias. Nós queremos dialogar, é hora de dialogar. A presidenta fez esse gesto, aliás, atendendo a um conselho de Vossa Excelência que foi de dizer a ela: presidenta, seu papel agora é unir o Brasil. Como se faz a união se não for pelo diálogo, pela mão estendida? Vi que Vossa Excelência disse que não se fará diretamente. O espaço do diálogo é o Congresso Nacional. Não há problema. Nós que somos a base do governo, eu que sou líder do PT, quero ter com Vossa Excelência, com a oposição, o mais amplo e franco diálogo, porque, no fundo, o que todos nós queremos é o bem do Brasil. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Agradeço a Vossa Excelência, senador Humberto.
Tem respeito a outros parlamentares, colegas, que aqui gostariam de se manifestar. Não vou estender esse debate com Vossa Excelência, teremos provavelmente outras oportunidades para fazê-lo, mas não posso deixar de deixar aqui um registro muito claro. Democracia é para nós um valor absoluto. E é por isso que nós nos manifestamos com absoluta veemência todas as vezes que o seu partido, como fez nesse documento recente, busca, através de mecanismos, se não diretos, indiretos, cercear a liberdade de imprensa, através de um eufemismo de controle social da mídia. Nos manifestamos de forma veemente contra o projeto que o seu partido apresenta nesse documento de criar no Brasil um projeto hegemônico de poder. Nos manifestamos de forma extremamente veemente quando, sem qualquer discussão nesta casa, o seu partido busca subtrair poderes do Congresso Nacional com a criação desses conselhos, repito, sem qualquer discussão nesta casa. É preciso, senador Humberto, que o diálogo ocorra, mas o diálogo não se dá apenas com gestos fluidos, ele se dá com propostas concretas. E as propostas precisam chegar nesta casa, mas se dará também, me permita, senador Humberto, de forma também absolutamente clara, quando o governo demonstrar que tem interesse em investigar as gravíssimas denúncias de corrupção que hoje são investigadas pela CPMI. Essa mesma CPMI que Vossa Excelência teve a oportunidade de, nessa mesma tribuna, dizer alguns meses atrás que era um factoide da oposição para contaminar o ambiente eleitoral. Certamente fez isso antes da delação do senhor Paulo Roberto e de conhecer na sua inteireza o que acontecia naquela empresa. Portanto, os gestos hoje estão nas mãos da Presidente da República e, obviamente, nós temos que estar muito atentos, pois a prática desse governo até aqui jamais foi a da mão estendida e do diálogo. Ao contrário, infelizmente, senador Humberto, a verdade não foi a arma utilizada pelo governo para vencer essas eleições. Dou a palavra ao senador Pedro Taques, em seguida ao senador Cássio Cunha Lima e depois ao senador Suplicy. Senador Aécio, quero cumprimentá-lo pela estrondosa votação e dizer que eu sou do PDT, tenho orgulho de ser do PDT, que faz parte da base de sustentação da Presidente da República, mas desde o início apoiei Vossa Excelência, lembrando-me de um poema de um poeta mato-grossense, Manuel de Barros, que diz que quem anda no trilho é trem de ferro, liberdade é igual a água entre as pedras, liberdade caça jeito, liberdade caça jeito. Muito bem, apoiei Vossa Excelência e no meu estado, que me mandou para cá, o bom povo do meu estado, e agora me manda de volta para lá, eleito governador com quase 58% dos votos no primeiro turno, lá no meu estado diziam, mas você vai apoiar o Aécio, a presidente vai ganhar, Mato Grosso será prejudicado em razão disso. E eu sempre fazendo a defesa de que na democracia as pessoas não devem se odiar. Na democracia, nós não devemos beneficiar os amigos, nem prejudicar os adversários. O povo, o cidadão, tem o direito de escolher o seu destino. Isto é liberdade. O cidadão mato-grossense trouxe uma votação, Vossa Excelência ganhou lá nos 2 turnos. Mas o povo brasileiro entendeu que a presidente Dilma deve continuar por mais 4 anos. O Brasil é maior do que os seus partidos políticos. Eu aqui nesta casa, por quase 4 anos, eu coloquei e coloco o Brasil na frente dos partidos políticos. O partido político é muito importante, mas neste momento, esta quadra que se avizinha para a nossa nação, nós precisaremos sim de diálogo. Agora, diálogo com propostas. Diálogo mostrando o que será feito. E este diálogo, concordo inteiramente com Vossa Excelência, inicialmente nesta casa que é a Casa da Democracia. Quero dizer que, para mim, foi uma honra muito grande pedir voto para Vossa Excelência, sem medo, porque eu não tenho tempo para ter medo. Eu só tenho medo de ter medo. Pedir voto para Vossa Excelência. Tenho certeza que Mato Grosso ajuda muito o Brasil. Nós produzimos quase 25% do que o Brasil exporta. E tenho certeza
que o Brasil ajudará muito o Estado de Mato Grosso. Parabéns pela sua votação. Agradeço, senador, agora governador Pedro Taques. Vossa Excelência sabe a alegria que deu não apenas aos seus amigos, mas aos brasileiros que compreendem a importância da vitória dos homens de bem, o resultado que teve no estado do Mato Grosso. E não há ninguém mais apropriado para levar aos matogrossenses a palavra da minha gratidão pelo extraordinário apoio que tive no estado. Vossa Excelência será um governador tão grande quanto foi senador nesses últimos 4 anos. E me lembrarei sempre de uma frase pronunciada por Vossa Excelência no Coreto, no centro de Cuiabá, quando Vossa Excelência, já me apoiando no segundo turno, aquela foi no primeiro turno, ainda no primeiro turno, sem precisar mais de tantos votos, Vossa Excelência já disparado nas pesquisas, disse à sua gente, e essa frase eu guardarei para sempre: meu nome é Pedro Taques, mas daqui por diante podem me chamar de Aécio Neves. Obrigado a Vossa Excelência. Dou a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, em seguida ao senador Suplicy, senadora Ana Amélia, pedindo aos companheiros possam ser sucintos nas suas manifestações, sem privá-los, obviamente, dessa oportunidade que para mim é extraordinária, mas para que outros companheiros possam aqui se manifestar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Aécio, eu não poderia faltar com minha palavra, mesmo que breve, nesse instante, primeiro para felicitá-lo novamente pelo desempenho nas eleições, pela votação consagradora e também, nesse instante específico, pela lucidez de sua fala, uma fala firme, serena, lúcida e extremamente importante para esse divisor de águas na história do Brasil. E dessa fala extremamente competente, eu poderia trazer diversas observações, mas não creio ser oportuno, dado a recomendação que cumprirei da brevidade. Destaco, portanto, um aspecto apenas, dentre tantos importantes aspectos que compôs o seu pronunciamento. Primeiro, o gesto democrático, sereno e firme de reconhecer o resultado das eleições. Até porque, tão logo o país tomou conhecimento do resultado do pleito, foi Vossa Excelência que teve a iniciativa, talvez pioneira, de ligar pessoalmente para a presidente e cumprimentá-la pela eleição. Portanto, a partir desse gesto, não temos dúvida quanto à nossa capacidade de saber ganhar e também saber perder as eleições. Ganhar e perder eleições é absolutamente normal. O que estamos aqui de forma muito nítida e continuaremos fazendo, seja na disputa nacional, seja nas disputas estaduais, é combatendo métodos com os quais se alcança a vitória. Repito, ganhar e perder a eleição faz parte do jogo democrático. O que estaremos aqui com firmeza e com altivez combatendo, sim, são métodos que possam levar à vitória. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, para corrigir distorções maldosamente criadas na manutenção da prática da mentira pós-resultado eleitoral. O PSDB, muito menos Vossa Excelência, questionou o resultado das eleições. Contudo, a sociedade brasileira não pode ter dúvida quanto à lisura do pleito. E não podemos manter, e é um debate que o Congresso Nacional precisa estabelecer com a própria Justiça Eleitoral, com a sociedade como um todo, nós não podemos continuar convivendo com um sistema de apuração de sufrágio que seja inauditável, que seja absolutamente imune à auditoria. Eleição se vence por um voto, o resto é diferença. Eleição se vence por um voto, o resto é diferença. Imaginem nós se essa eleição tivesse decidida por um voto, ou por 2 votos. Como auditar o sistema? Como permitir uma recontagem? Quer dizer que a urna eletrônica se transformou num valor absoluto, que não pode ser alvo de um debate, de uma discussão?
no Brasil agora é, como valores absolutos, a vida, a liberdade e a urna eletrônica? É assim que vamos conviver com essa realidade? Liberdade, vida e urna eletrônica? Não, precisamos de um sistema que possa, quando necessário, ser auditado. Um sistema que permita, quando necessário, recontagem de votos, como aconteceu nos Estados Unidos. Portanto, aproveitando o tema e toda a abrangência do discurso de Vossa Excelência, trago à discussão, não nesse instante exato, mas em momentos outros próprios, uma análise e uma reflexão para que possamos ter um sistema eleitoral que, quando necessário, seja auditado e permita, sim, a recontagem de votos, porque isso faz parte da essência da democracia. Cumprimento Vossa Excelência pelo belo pronunciamento e histórico momento que vivemos. Agradeço a Vossa Excelência, senador Cássio, e retribuo com absoluta sinceridade esses cumprimentos pela belíssima caminhada que fez, querido Estado da Paraíba. Leve aos paraibanos também o meu agradecimento especial para o apoio que lá tive. Não posso deixar de dizer, principalmente aos amigos queridos da sua, agora posso dizer da nossa Campina Grande. Eu gostaria de passar a palavra com muita alegria ao senador Eduardo Suplicy e em seguida ao senador Ciro Miranda. Prezado senador Aécio Neves, desde que aqui temos convivido e dialogado no Senado Federal, considero o pronunciamento de Vossa Excelência hoje aquele que mais bem formulado, expresso, e Vossa Excelência captou a atenção certamente de todos os seus companheiros de partido, mas também de todos nós da oposição. Podemos discordar em alguns momentos da sua fala, mas muitos dos seus objetivos são comuns a nós. A defesa da transparência, o combate à corrupção, da liberdade, da democracia. Vossa Excelência, com a presidenta Dilma Rousseff, com Eduardo Campos, com Marina Silva e os demais, foram protagonistas da 7ª eleição direta e livre, pela qual seu avô Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela e tantos outros lutaram. E, felizmente, o Brasil hoje vive. Claro que ainda podemos aperfeiçoar o processo eleitoral e político, a reforma política, mas nós avançamos demais e hoje tivemos uma eleição das mais renhidas e disputadas. E quero cumprimentá-lo por sua disposição de estar dialogando com a presidenta Dilma, de tê-la cumprimentado, e quero me colocar aqui, mesmo tendo perdido a eleição, mas como uma pessoa que em qualquer circunstância puder ajudar neste diálogo, que eu gostaria de poder fazê-lo. Inclusive, quero agradecer porque Vossa Excelência, junto com os 81 senadores, assinaram uma carta à presidenta Dilma de maneira não usual. Eu um dia perguntei ao presidente Lula se ele havia recebido uma carta ao longo dos 8 anos de mandato dos 81 senadores, e ele disse que não. Dia 25 de outubro do ano passado, eu entreguei à presidenta Dilma a sugestão de ela formar um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção àquilo que a lei que todos partidos aprovaram neste Congresso Nacional há 11 anos quase, foi sancionado pelo presidente Lula, que um dia vai acontecer a instituição de uma renda básica de cidadania, que quero aqui ressaltar, tem muito a ver, quando ela plenamente estiver instituída, com a sua concepção de um direito igual para todos como um direito de Estado. Portanto, meus cumprimentos a Vossa Excelência e quero ressaltar a importância da sua disposição para o diálogo. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Suplicy. E me permito, mesmo que rapidamente, até porque não sei se teremos uma outra oportunidade de nos comunicarmos
pelo microfone do Senado Federal, aqui até nos dias que nos separam do recesso parlamentar, para dizer que Vossa Excelência cumpriu, durante todo o seu período parlamentar, em especial no Senado Federal, com honradez e dignidade, o mandato que lhe foi conferido pelos paulistas. Militamos sempre em campos opostos, mas jamais deixamos de manter uma bela relação pessoal, mas principalmente uma relação política de respeito mútuo. E Vossa Excelência é daqueles raros casos de homens públicos que podem prescindir de um mandato eletivo para cumprirem a sua missão em favor da sociedade brasileira, que tenho certeza Vossa Excelência continuará fazendo com a liderança que continua a ter, não apenas no estado de São Paulo, mas em todo o país, senador. Muito obrigado. Dou a palavra com prazer ao ilustre senador por Goiás, senador e colega Ciro Miranda. Em seguida, senador Zezé. Aliás, Ciro Miranda, em seguida, a senadora Ana Amélia. Senador e presidente Aécio Neves, nós estamos aqui para lhe agradecer e parabenizar. Vossa Excelência não foi fruto de marqueteiro. Vossa Excelência apresentou propostas e um programa de governo contra quem não tinha nada a apresentar e ainda não apresentou. Vossa Excelência não foi quem dividiu o Brasil entre pobres e ricos, dizendo que acabaria com Bolsa Família. Vossa Excelência foi achincalhado quando lhe disseram que batia em mulheres. Vossa Excelência enfrentou uma canalice de gente desqualificadas que mentiram vergonhosamente, atacando sua honra e de sua família. Mas Vossa Excelência respondeu com propostas. Vossa Excelência respondeu mostrando que tem uma linda família e uma família unida. Vossa Excelência respondeu que trilhou os passos do seu avô, que fez política com ética e respeito. Ao contrário de muitos que não sabem o que é família, e os exemplos não foram esses, e sim de corrupção. Ganhar a eleição a qualquer custo nunca foi e será o seu propósito. Hoje nós entendemos uma frase dita por um ex-político, quando disse: eles não sabem do que nós somos capazes para te reeleger. Hoje nós sabemos. Sabemos sim. Vossa Excelência quis ser um grande democrata e mostrar o diálogo e o consenso nesse país. Agora vem alguém que nunca o praticou e diz que vai fazer do dia para a noite o diálogo. Isso nós dizemos na nossa terra, é conversa de bobo com ladino. Agora, tem pessoas que nunca praticaram o que estão dizendo que vão fazer agora. Nessa campanha, Vossa Excelência provou o amor pelo seu povo e o amor pela sua pátria. Sempre serviu sua pátria e não como alguns que se servem da sua pátria. Vossa Excelência é um homem justo e leal com seus companheiros, mas implacáveis com aqueles que comprovadamente se desviam desse caminho. Agora, nossa missão, amigo Aécio, é unir o país, sermos justos e o seu sonho, o nosso sonho, será realizado daqui a 4 anos. Obrigado. Vá com Deus. Agradeço a Vossa Excelência, querido amigo senador Ciro Miranda. Gostaria de cumprimentar a todos os deputados que aqui lotam esse plenário, na figura extraordinária dessa minha queridíssima amiga, quem cumprimento pela sua reeleição, deputada Mara Gabrilli. Uma honra enorme tê-la aqui ao nosso lado, revigorada na sua luta por aqueles que tanto dela precisam. Dou com muita alegria a palavra a essa extraordinária senadora e amiga Ana Amélia, em seguida o senador Cristóvão Buarque. Caro senador Aécio Neves, senhor presidente Renan Calheiros, que preside este final de sessão, que marca o retorno do candidato que fez mais de 51 milhões de votos, mas que é nosso colega aqui no Senado, para a honra desta casa. Então, queria cumprimentá-lo pela presença aqui nesse momento. Serei muito breve, senador Aécio Neves, porque teremos nesta tarde também, além desse histórico pronunciamento de Vossa Excelência, como o líder da oposição que se firma em nosso país, depois desse pleito, que teremos uma votação federativa relevante, que é o acordo da dívida dos estados com a União e dos municípios. Eu quero dizer ao senhor que pertenço a um partido, o Partido Progressista, que também dá apoio ao governo, mas tive aqui, desde o início do mandato, em 2011, uma atitude de independência. E assumi em 2014
a defesa e o apoio à sua candidatura. E o resultado no Rio Grande do Sul lhe favoreceu. O senhor fez mais votos no Rio Grande do Sul. E o senhor, vítima como foi, como foram também Eduardo Campos e Marina Silva, também fui vítima da infâmia, da mentira, da difamação. Mas esse embate, senador, em nenhum momento, nem Vossa Excelência, nem eu, deixamos de ter respeito com os nossos adversários. Em nenhum momento. E talvez isso hoje, quando encontramos as pessoas que votaram em nós, nas ruas, em qualquer lugar, nós sentimos o abraço de quem quer, de certa forma, compensar uma injustiça pela mentira. Não pelo resultado da eleição, mas pela mentira. E é exatamente esse sentimento de pessoa também vítima como Vossa Excelência, que eu trago aqui para dizer, não é o rancor, não é o ódio, nada disso me move. O que me move é o agradecimento aos eleitores, como Vossa Excelência fez. E mais do que isso, aqui como jornalista durante várias décadas, o que mais me encanta é vê-lo defender, com ardor, vigor e fé, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Essa é a força maior da democracia. E aqui já se tentou com a PEC 37, calar o Ministério Público. E agora não podemos também tentar ou permitir que calem a imprensa. A liberdade de expressão é um princípio fundamental e inarredável da democracia. E estaremos aqui para sermos vigilantes. E quero lhe agradecer, porque serei talvez, e quando estiver falando, aquela voz que Vossa Excelência diz, pela generosidade de um grande líder, de um estadista, que saiu muito maior da eleição do que quando começou, muito maior. E quando diz, quero compartilhar com todos, não a liderança de um processo, mas dizer que cada vez que uma senadora, um deputado, um governador, um vereador, um prefeito, usar a tribuna por quem desejou mudança no Brasil, pense que está falando por 51 milhões de brasileiros. Eu pensarei assim, senador Aécio Neves, e lhe agradeço pela vigorosa defesa das liberdades de expressão e da democracia em nosso país. Parabéns e conte comigo. Obrigado, senadora. E reitero aquilo que já está se transformando quase que no lugar como as grandes alegrias que tive nessa caminhada, por poder conviver mais de perto com Vossa Excelência e conhecer a sua grandeza humana, mas também como uma mulher que compreende o seu papel na sociedade e dignifica o mandato que recebeu do povo gaúcho a cada dia nesta casa e certamente irá fazê-lo pelos próximos 4 anos. Mais uma vez aqui solicitado pela mesa, solicitando aos companheiros que possam se manifestar, e gostaria de poder ouvi-lo a todos, possam fazê-lo de forma mais sucinta. É com muita alegria que dou a palavra ao grande senador, ministro, cuja companhia nesse segundo turno da campanha eleitoral certamente estará gravada nas belas páginas da minha história política. Senador Cristóvão Buarque. Senador Aécio Neves, eu fiz minha opção pela sua candidatura nesse segundo turno e votei no senhor porque o meu partido determinou a minha consciência e o que ela me indica que é o melhor para o país naquele momento. A eleição é um momento e nesse momento a gente opta. A minha consciência, que é o meu partido maior, me indicou que o senhor representava o melhor por 3 razões, senador. Primeiro, porque renovava a política. 12 anos de poder, as atuais forças que aí estão, inclusive a sigla a qual eu pertenço, se viciaram. O simples fato de, no dia 1º de janeiro do próximo ano, o senhor renovar os quadros dirigentes seria um grande serviço para o Brasil. Segundo, porque o senhor teria mais condições de pôr ordem na economia. Até porque o senhor não é responsável pelo quadro que está aí. Eu aqui, com o senhor, quantas vezes não falamos dos riscos que a economia vivia? Quantas vezes alertamos e fomos tidos como pessimistas? Vai ser difícil o governo que criou esse quadro trágico da economia, por ordem na economia, se vai contra o seu discurso. Isso vai mobilizar a população, que vai criar instabilidades muito grandes na política para poder dar estabilidade na economia. O senhor poderia fazer isso?
porque não tem a responsabilidade do quadro que aí está, porque aqui o senhor denunciou muitas vezes. E terceiro, porque o senhor ia permitir a gente desenterrar a utopia que está escondida nos porões dos palácios, sob a forma de movimentos sociais cooptados, de partidos que perderam a esperança de algo novo para esse país. Eu tinha muita esperança que o senhor trouxesse essas três coisas: a renovação da política, que trouxesse a ordem na economia e que permitisse que utopias que ainda estão, eu imagino, desejo, sonho, que ainda estão em movimentos sociais e em siglas partidárias, lá dentro dos porões dos palácios, viessem para a rua, até para fazer oposição ao senhor, até para cobrar avanços ao senhor. E que eles aí vão continuar nos porões. E eu não acredito que eles vão despertar enquanto estiverem no poder. Por isso, o senhor, para o meu partido, que é a minha consciência, era a melhor opção nessa eleição. E eu votei consciente e aqui reafirmo esse voto. Uma honra enorme, senador Cristóvão. Vossa Excelência sabe o respeito que lhe tenho, e essa eleição foi para mim a possibilidade de um reencontro. Dizem que a política é feita muito mais de desencontros do que de encontros, mas essa foi a possibilidade de um reencontro com pessoas, mas principalmente com projetos que eu confesso aqui dessa tribuna, gostaria muito de, ao seu lado, estar implementando no país. Vamos aguardar aquilo que o destino nos reserva para o futuro, mas quero registrar a alegria que tive em receber aqui no Senado Federal a manifestação do seu apoio logo no início do segundo turno. Senador Paulo Bauer, em seguida senadora Taide e senador Antônio Aureliano. Senador Aécio, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que faz e principalmente pela posição que adota de nos orientar e orientar a todos os que estiveram com Vossa Excelência nessa caminhada a cumprirem um grande papel na política nacional, trabalhando em favor do Brasil na oposição que vai se realizar em favor do país e, naturalmente, questionando o governo do PT, que muito prometeu e até aqui pouco realizou. Naturalmente que essa manifestação do pouco realizou pode merecer contestações, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que elas não são procedentes e nem devidas quando se fala em Santa Catarina. O meu estado, que Vossa Excelência conhece muito bem, lhe ofereceu no primeiro turno a maior vitória do país com 53% dos votos, fazendo-o vencedor naquele estado no primeiro turno, o único estado no Brasil que lhe deu essa condição. E no segundo turno, mesmo com o trabalho dedicado e obstinado do governador eleito, que a partir do momento da sua eleição retirou do esconderijo a candidata que ele apoiou no primeiro turno e passou a apoiar intensivamente no segundo, Vossa Excelência de novo foi vencedor, fazendo 65%, quase isso, dos votos dos catarinenses. No meu estado, estado do senador Leonel Pavan, ex-governador, que aqui se faz presente, também dos senadores Cacildo e Luiz Henrique, nossos colegas aqui, Vossa Excelência sabe que teve um apoio intensivo, um apoio amplo, porque Santa Catarina é um estado que acredita naquela frase do Churchill, que diz que os programas sociais, quando bons, devem diminuir o tamanho dos recursos que necessitam, porque a população consegue encontrar caminhos para seguir sua própria vida e vencer nela. Vossa Excelência soube trazer para Santa Catarina o melhor discurso, o discurso que os catarinenses aplaudiram, e tenho certeza, os mesmos catarinenses hoje aplaudem a posição e a manifestação democrática de Vossa Excelência, e só espero, senador Aécio, e me permitam os colegas do PSDB e da nossa coligação aqui manifestar, que todos tenham a compreensão e a paciência, porque Vossa Excelência não precisou ir ao meu estado no segundo turno. Nós lhe dispensamos dessa missão,
mas vai ter que ser o primeiro que Vossa Excelência visitará como grande líder das oposições e representante dos 51 milhões de brasileiros que agora têm voz e vão ter vez na atividade política de nosso país. Muito obrigado. Agradeço, queridíssimo amigo, ilustre senador Paulo Bauer. Não posso deixar de cumprimentá-lo também pela sua luta, pela bela campanha que fez e que certamente honrou não apenas seus companheiros, mas honrou todo o estado de Santa Catarina. Foi, como disse Vossa Excelência, o estado onde tive o melhor desempenho eleitoral e tenho de confessar que não é sacrifício algum para mim visitar brevemente o belíssimo estado de Santa Catarina e poder, ao lado de Pavan, senador Luiz Henrique, agradecer a extraordinária demonstração de confiança que tive de todos os catarinenses. Com muita